Vamos dar sequência então aqui a esta série que nós estamos fazendo, nova série sobre a Trindade, se ela é bíblica ou não. Nesse terceiro tópico, terceiro vídeo, nós vamos falar sobre Jesus, né? A suposta segunda pessoa da Trindade defendida aí por católicos e evangélicos, né? Vamos analisar aqui se Jesus Cristo realmente é um ser eterno, assim como o Pai, ou ele é um ser criado, que teve princípio e teve uma origem em tempos passados. Bom, vamos examinar aqui o comentário da Igreja Católica, que fundamentou essa doutrina, que está aqui, ó, nesse manual, na página 90, que é copiada aí pelas denominações evangélicas, tá bom? Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho, vai dar uma tremidinha, peço desculpa para você. Só para melhorar a nossa visualização, né? Então está aqui, ó, estou na página 90, viu? Olha aqui, ó, aliás, 91. Então aqui diz assim, ó, quando fala do Filho, né? Quando fala do Filho, aqui diz que os três são coeternos, né? Aí diz que o Pai é incriado, ou seja, não foi criado, o Filho também não foi criado, e o Espírito Santo também não foi criado, né? O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Só que aqui embaixo, eles criam um problema, né? Olha só, aqui já cria uma lacuna muito difícil para os trinitários defenderem. Então, qualquer pessoa com um pouco de conhecimento da Bíblia já desmonta essa doutrina. Diz assim, ó, o Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. Mas o Filho, ó, procede do Pai somente, não foi feito nem criado, mas gerado. Então, isso já cria a ideia de que o Filho teve um gerador. O Filho só veio existir a partir do momento que ele teve um fator gerador. Quem é o fator gerador? O Pai, evidentemente. Então, o Filho só veio existir, a segunda pessoa só veio existir, porque o Pai o gerou, não é? Então, isso já cria aqui uma diferença, né, temporal entre o Pai e o Filho, né? Aí depois fala a mesma coisa do Espírito Santo. Então, perceba que a doutrina da Trindade, ela foi criada, fundamentada e deixou algumas lacunas muito difíceis para aqueles que defendem essa doutrina tentar preencher isso, né? Mas vamos permitir que a Bíblia realmente nos guie. Se o Filho realmente sempre foi eterno, quando nós falamos em tempos passados, sempre existiu como o Pai, ou ele foi criado realmente como expressa o comentário final aqui. Então, a verdade que nós vamos descobrir na palavra de Deus vai dar apoio à Trindade, a essa doutrina, ou ela vai desmontar a Trindade. É isso que nós vamos fazer aqui, analisando alguns versículos. Nós vamos usar aqui o texto da Bíblia de Estudo Almeida, que é da João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. É um texto mais exato do que da revista e corrigida, ok? Então vamos lá. O primeiro texto que vamos examinar aqui está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Então aqui nós vamos descobrir se Jesus Cristo teve origem, ele teve um começo, ou ele sempre foi eterno como o Pai, tá? Então está aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui. Aí, bem claro para nós, né? Então o texto diz para nós, ó, ninguém jamais viu a Deus. Aí diz, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, que indica aqui favor do Pai, né? É quem o revelou. Então Jesus é chamado do que aqui? Ele é chamado de Deus unigênito. A palavra Deus em grego, ela tem um sentido de pessoas, né? Divindades, né? Então Jesus Cristo é uma divindade, um ser divino. Então ele é um ser divino unigênito. Agora, o que significa a palavra unigênito? Vamos examinar no dicionário? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um léxico. Vamos usar esse léxico aqui da... Deixa eu diminuir aqui só para você ver pela primeira vez, que eu vou usar ele várias vezes aqui. Esse é o Lexo e ele é produzido pela CPAD, tá aqui embaixo, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Um dos melhores dicionários de grego que nós temos disponíveis aí no mercado. Então vamos lá. A palavra unigênito, ela é formada por duas palavras gregas. A palavra, na verdade, em grego é monognes, né? Monognes. Não repare meu grego, que com certeza não é dos melhores. Mas vamos lá. Ela é formada por duas palavras. Uma está aqui na página 592. A primeira palavrinha é essa aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, a primeira está aqui, ó. A primeira palavra que forma unigênito é essa aqui, monos, tá? Que significa único, sozinho, né? E a outra
é a palavra genes, de ginomai. Deixa eu mostrar para vocês aqui na página 179. Vamos ver o que realmente significa. Página 179. Se você achar que o vídeo ficou um pouco longo, você pode dar uma paralisada e assistir em partes, né? Eu vou tentar resumir a matéria aqui, mas pelo jeito vai ficar bem longo, né? Então nós temos aqui, ó, a palavra que você tem ali de genes, né? Monogenes, ela é uma derivação de ginomai, que significa o quê? Olha aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Começar a ser, vir à existência, surgir, acontecer, tornar-se. Tá vendo? Olha aqui, ó. Que implica, né, origem mediante uma agência especialmente empregada, ser feito, ser criado. Portanto, Jesus Cristo é uma divindade claramente escrita aqui em João 18, uma divindade que é o título Deus que ele tem, que teve, olha lá, foi criado, que teve origem, que foi feito, percebeu? Ele foi feito, ele veio à existência. E a palavra único denota que é o único que Deus criou sem a interferência de ninguém. Então, esse texto por si só já deixa claro que a doutrina da Trindade não tem fundamento quando fala que os três são eternos. Por quê? Porque Jesus foi o único que veio à existência por uma ação, né? Como deixa muito claro aqui, ó. Tá vendo? Então, esse texto já é mais do que suficiente para uma pessoa sincera, né, não acreditar que Jesus Cristo seja Deus Todo-Poderoso, ou que Ele é eterno como o Pai, ou qualquer coisa assim. Mas nós vamos examinar outros para dar mais peso ainda à matéria que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, vamos aqui em Colossenses agora, capítulo 1, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, aliás, o versículo 15, né? Nós estamos tratando aqui se Jesus Cristo, ele é um ser eterno ou ele foi criado. Versículo 15 diz, este, falando Jesus, é a imagem do Deus invisível. Mais uma vez se referindo ao Deus invisível que é Jeová. Então, Cristo é a imagem de Deus, né? Esse Deus. Olha, o primogênito de toda a criação. O que significa o primogênito de toda a criação? Aqui nós temos duas palavras gregas usadas, formando uma só, né? Na palavra primogênito, que é a palavra protótokos. E vamos ver o que significa essas palavras no dicionário também. Vamos usar aqui o mesmo dicionário que usamos agora há pouco. E vamos na primeira palavrinha, protos. Está aqui na página 803. Então, um pouquinho de paciência aí para você. Tá aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, a palavra que ocorre ali, né, primogênito, é essa palavrinha aqui, ó, protótokos, tá? Você está vendo aqui, ó. O que é protótokos? Olha, é o primogênito de um pai ou de uma mãe, né? Tem, às vezes também dos animais, né? Também pode ter o sentido aqui, então, primogênito, primeiro, principal, né? Ok? E as palavras que compõem, né? Essa aqui, ó. Uma delas é essa aqui, protos, tá aqui, ó. Agora em separado. Aqui, ó. Primeiro, de lugar, de ordem, de tempo, tá? É o primeiro, palavra protos. Então, o texto não diz que Cristo ali, ele é o primogênito de Deus, tá? Que poderia ser o sentido de ser o principal. Diz que ele é o primogênito da criação, evidentemente da criação de Deus, tá? Então, o sentido aqui secundário, que seria de principal, não se encaixa. E a outra palavrinha é a palavra tocos, né? Que vem de, deixa eu achar aqui para vocês verem. Aqui na página 907, a palavra que complementa ali a palavra protótokos, né? Ela é uma derivação de tíquito, tá vendo, ó? Que é gerar, dar à luz. Olha aqui embaixo, ó. Gerar, produzir, dar à luz. Portanto, Jesus, ele é o primeiro, mesmo que você considerasse que ele é o principal, o mais importante, mas a palavra tocos, né, que é uma derivação de tíquito, deve ser isso mesmo, significa que ele foi o principal, ou pelo menos o primeiro, né, no mínimo o primeiro, que foi gerado, dado à luz, né, que veio à existência, né, por uma ação, evidentemente, de Jeová. Isso está em harmonia lá com João 1,18, que nós acabamos de ler, ok? Vamos ler outro relato na Bíblia? Vai mostrar que Jesus Cristo, realmente, ele não é eterno, como tentam afirmar aí os trinitários, né?
Vamos ver as palavras do próprio Jesus Cristo aqui, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Está aí no centro da tela. Aqui é o próprio Jesus dizendo que ele é o quê? Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. Está falando de Jesus, evidentemente. Jesus está falando, ele é o Amém de Deus. A testemunha fiel e verdadeira, conforme está lá no capítulo 1. O princípio da criação de Deus. Ele se autodeclara o princípio da criação de Deus. Algumas pessoas tentam mudar o sentido dessa palavra, dizendo que Jesus deu princípio à criação. Tá? Mas não é isso realmente o que Jesus quis dizer, muito menos o apóstolo João escrever. Eu vou provar isso para vocês. A palavra para princípio aqui é a palavra arche, ou arque, né? Alguns leem de forma diferente. Vamos pegar novamente o mesmo dicionário que você está vendo aqui, da CPAD, para a gente poder examinar. Ela está aqui na página 121. Olha que interessante, vocês vão ver agora. Quando as pessoas tentam dar um significado diferente daquilo que realmente foi exprimido no texto, tá? Então, isso aqui, a palavra que ocorre ali, essa palavra aqui que você está vendo, arche, tá? Significa início, começo de alguma coisa. É a mesma que você vê lá em João 1, onde fala no princípio, era o verbo, etc. Tal. É essa palavra aqui. Arche tem sempre o sentido de início, princípio, começo de alguma coisa, não de principiador, tá? A palavra para essa seria, se Jesus quisesse dizer, seria essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Seria archo, ou arco, como alguns dizem, né? Que é uma derivação de arre. Aqui seria, ó, começar, ser o primeiro em posição, poder, governar, reinar, tá? Olha aqui, ó. Ou archomai, como está aqui em cima, né? Aqui é uma pessoa que muitas vezes é descrita como começando a fazer aquilo que escreve. Então, a palavra deveria ser archo ou aqui, ó, archomai. Mas não é essa palavra que ocorre ali, tá? Veja que nós temos até outras variantes aqui, ó. Por exemplo, ó, archi, né? Que significa principal superior, tá? Mas arre não significa principal superior. E também não é arro que está lá. A palavra que está lá é arche, né? Ou arque. Alguns falam arque, tá bom? Então, Jesus diz ser o quê? Ele diz ser o começo da criação de Deus. E não aquele que começou a criação, que deu início à criação. Mas ele é o começo. Então, Deus começou a criar tudo por meio de Jesus Cristo. Depois que ele criou Jesus, evidentemente que ele passou a criar as outras coisas. Isso está em harmonia com outras passagens da Bíblia que nós vamos examinar aqui também. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Bíblia novamente, né? Olha aqui, ó. Bíblia de estudo, vamos voltar. Olha que interessante. Vamos ler aqui outra passagem que vai dar mais peso, né, a essas informações que nós estamos lendo aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, Provérbios capítulo 8, versículo 22, tá? Olha aqui, ó. O Senhor, nós sabemos que o Senhor aqui é Jeová. Então, Jeová me possuía. Olha que interessante a nota que diz aqui no pé da página. Quando diz aqui, ó, sobre esse versículo 22, ó. Olha o que diz aqui, ó. Que no final ali, aquela expressão possuía, segundo o texto da Septuaginta, também pode ser traduzida por me criou. Me criou. É assim que está em algumas versões, principalmente versões católicas, tá? Aí o texto continua, né? Então, o Senhor, no caso aqui Jeová, me criou. A grande maioria dos eruditos entendem que essa passagem aqui está se referindo a Jesus Cristo, né? É uma expressão poética chamando Jesus de sabedoria de Deus. Então, aqui está se referindo a Jesus Cristo. Então, Jeová me criou no início de suas obras, antes das suas obras mais antigas. Aí usa a expressão, né? Que ele nasceu, né? Antes dos morros, antes da terra, etc. tal, né? E ele estava ao lado de Deus, olha aqui, ó. Eu estava com ele, né? No caso, o Criador, e era seu arquiteto, ou seu aluno, né? O seu aprendiz, né? Que pode ser a tradução também, dia após dia, eu era as suas delícias. Olha que interessante, tá? Isso está em harmonia, queridos amigos, com o que o próprio Jesus Cristo disse aqui em João capítulo 17. Olha que interessante, ó. Veja se não se aplica realmente a Jesus Cristo, ó. João capítulo 17, versículo 5. Olha que Jesus disse a Jeová, o Pai, em oração, né? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Olha, antes
que houvesse o mundo. Então, quem é que estava ao lado de Deus quando Deus criou o mundo? Evidentemente, Jesus Cristo ali, chamado da sabedoria, né? Intitulado como a sabedoria de Deus, tá? Podemos ainda confirmar isso, vendo que Jesus, após ser criado, ele participou na criação, aqui no livro de Hebreus. Olha que interessante, ó. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Veja como que a Bíblia realmente, ela, além de mostrar que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado, mostra que por meio de Jesus, todas as outras coisas foram criadas depois. Olha aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Evidentemente está falando de Jesus, né? Deus aqui está falando de Jeová. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual, ó, Deus, pelo Filho, pelo qual também fez o universo. Olha que interessante. Então, após Jeová criar Jesus, através do Filho, de alguma maneira, o Filho participou como um aprendiz da criação de Deus. Mas a fonte de toda a criação, quem que é? A fonte é Deus. Então, Jesus teve um papel de intermediário da criação e não de criador, como muitos defendem. Então, até aqui ficou claro para nós que Jesus Cristo ele foi o primeiro ser divino, inteligente, criado por Deus. Então, Jesus teve princípio, ele teve um começo. Existem inúmeras outras passagens, eu estou com uma lista enorme de texto aqui que mostra que Jesus Cristo, ele é o servo de Deus, como por exemplo ali em Atos capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 27 e 30, Jesus é chamado de servo de Deus, né? Como que pode o Deus Todo-Poderoso ser servo de alguém, né? Todo-Poderoso não é servo de ninguém. Se você ler também Hebreus capítulo 1, aqui mesmo que nós estamos, né? Capítulo 1, versículo 3, fala que Jesus, ó, ele se assentou à direita da majestade. Olha que interessante, né? Jesus, depois de ressuscitado e levado aos céus, ele se assentou à direita da majestade. O que é majestade? A majestade é a maior realeza do universo. Ou Jesus está à direita da maior realeza do universo, ou ele é essa realeza ou essa majestade. Então, não tem como ele ser os dois. Então, ele está à direita da maior majestade nas alturas. Isso é repetido também lá no capítulo 8, versículo 1. Então, a majestade aqui, no caso, evidentemente, se refere ao Deus Jeová. E Jesus está à direita dele. Então, Jesus não é essa majestade, né? Que é a maior realeza do universo. Ok? Outros textos que deixam claro para nós que Jesus Cristo, ele é o meio pelo qual nós nos achegamos ao único Deus. Olha só, vamos ler aqui, por exemplo, Judas. É o único capítulo, versículo 25. Essas palavras são repetidas também em Romanos capítulo 16, versículo 27. Então aqui diz assim, ó: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Quem é o único Deus nesse texto? Que é repetido inclusive em Romanos 16, 27. É Jesus Cristo? Não, não é Jesus Cristo. É a Trindade? Também não é a Trindade. Quem é o único Deus? Que está excluindo Jesus Cristo de ser o único Deus, mas coloca Jesus como um meio pelo qual nos achegamos ao único Deus. Evidentemente que se trata de Jeová, ninguém vai negar isso, não é verdade? Então está aí, muito claro para nós, né? Outras coisas que deixam claro que Jesus Cristo não pode ser Deus Todo-Poderoso, segunda pessoa da Trindade, etc. E ficou claro que Jesus, inclusive, foi criado. Inúmeras vezes é usada a expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, como por exemplo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Ó. João fala da esperança de fazer parte do reino celestial junto com Cristo, né? Aqui, evidentemente, agradecendo a Jesus, ele diz assim, ó: e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Quem que é o Deus e Pai de Jesus? Quando João, o apóstolo, escreveu esse livro, que foi o último, um dos últimos livros da Bíblia, onde Jesus Cristo estava na terra ainda como humano, ou Jesus Cristo já estava na sua posição, já como um rei glorificado no céu. Evidentemente que Jesus já estava à direita de Jeová nos céus, né? Ou como rei, ou como uma pessoa mais importante depois de Jeová. Então, como que pode o ser todo-poderoso, como defendem principalmente os trinitários, né? Aí seja os católicos ou evangélicos, ele ter um Deus e Pai acima de si. Então, o ser todo-poderoso do universo, o ser de máxima grandeza, não tem Deus e Pai.
ele não tem o originador. No caso aqui, Jesus tem. Então, Jesus não é o ser todo-poderoso do universo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é apenas para deixar claro para todos que Jesus Cristo, mesmo na sua posição glorificada que ele voltou a ter nos céus, ele ainda tem um Deus acima de si. Isso fica muito claro aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 2, no finalzinho do versículo, e 4 vezes ele diz a mesma coisa aqui no versículo 12, se dirigindo a alguém como o seu Deus pessoal no céu. O Deus Todo-Poderoso não tem Deus, Jesus tem. Logicamente, Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é aquele que é o Deus de Jesus. Evidentemente, se trata do Deus Todo-Poderoso Jeová. Então, fica claro essa análise que nós fizemos aqui em chegar esse vídeo, que Jesus Cristo, ele é o primeiro ser criado, ser inteligente criado por Deus, um ser espiritual. As Testemunhas de Jeová não negam isso, né? Nós não concordamos que ele era isso na Terra, que ele era um ser espiritual aqui na Terra poderoso, ele era humano, como Adão. Depois da sua ressurreição, ele voltou a ser novamente enaltecido por Deus, voltou a ser uma pessoa gloriosa, espiritual nos céus, mais elevada do que anteriormente, mas ele continua tendo um Deus acima de si. A Bíblia é muito clara em mostrar isso para todos nós, né? Então, os leitores sinceros da Palavra de Deus, ao analisar as passagens com honestidade, vão ver que a doutrina da Trindade, né, especificamente nesse vídeo que nós falamos aqui um pouquinho, sobre se Jesus Cristo ele é eterno ou não, fica claro que Jesus Cristo ele teve princípio, ele não é eterno como o Pai Jeová é. Então, Deus Todo-Poderoso é aquele que sempre existiu, aquele que deu origem a Jesus, que no caso é Jeová.